Olha, gente, o ambiente de trabalho é onde nós passamos a maior parte do tempo e é fundamental que esse seja um local saudável e respeitoso. Infelizmente, nem sempre esta é a realidade. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho recebe mais de 6.000 ações sobre assédio moral todos os meses. Número que pode ser ainda maior, já que muitas vítimas não sabem que estão sofrendo essa forma de violência. Para falar mais com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui na sala de trabalho a advogada e presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB, a Camila Marques. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Verusca. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos que estão em casa nos assistindo. Já que muita gente não sabe o que é assédio moral, eu queria que você explicasse para a gente. Assédio moral é toda conduta abusiva praticada de forma reiterada que cause constrangimento, humilhação, uma situação vexatória ao empregado, é uma conduta psicológica, por isso que muitos talvez não saibam, não entendam que estão sofrendo ou sendo vítimas ou até cometendo assédio moral. Muitos cometem sem nem saber que estão cometendo assédio. Mas é quando esse tipo de ação é frequente ou aconteceu uma vez é assédio moral? A situação tem que ser frequente, porém, se for uma situação, por exemplo, de discriminação, ela também entra como assédio moral e não precisa ser tão frequente devido à gravidade da situação. Ô Melissa, a gente recebe muita mensagem, né, de telespectador, nenhuma sobre assédio moral. Eu acredito que é raro, Verusca, mas reclamação sempre tem, assim, de, chefe, às vezes, principalmente quando a gente traz aqui na sala de trabalho esses temas, né, tem reclamação do chefe, grita, ou, sabe, passa da hora e aí a pessoa não recebe hora extra. Acho que isso considera assédio moral também, isso, não pagar o que é de direito da pessoa configura assédio moral, ou Camila, mas ou diz muito mais respeito a comportamento? A comportamento, há situações de gritos, de cobrança excessiva de meta, extrapolação da jornada com frequência, situações em que o funcionário seja excluído, né? Ou piadinhas, aquelas piadinhas que as pessoas falam assim, é piada, mas que para o trabalhador ofende o trabalhador. Então, tudo que ofende e atinge ele, o deixa numa situação de constrangedora, se caracteriza como assédio moral. E qual é o caminho de quem sofre o assédio moral? É procurar primeiro a empresa? Isso, a questão é, as empresas, o ideal é que a empresa tenha um canal de denúncias, né? Que é o compliance. Que é o compliance, que vai receber essas denúncias de forma anônima e tratar de forma individualizada para resolver, ou se for um assédio moral coletivo, porque às vezes tem aqueles superiores, chefes que, né, gritam com todos os funcionários, não só com um indivíduo só. Se for coletivo, trata aquela pessoa, dá treinamento, enfim. Se a empresa não tiver canal, e se a conduta tiver como você falar com o superior, além daquela pessoa que está cometendo assédio moral, fale com o superior. Se não, o meio é buscar as vias judiciais. E aí pode ser por meio de denúncia no Ministério Público do Trabalho ou através do advogado de sua confiança. Melissa, eu vou aproveitar a experiência da Melissa aqui. Ela é a minha entrevistada também, Camila. Você sente que as empresas facilitam esse canal? Eu acho que depende muito do interesse da própria empresa, né, de combater essas práticas, porque algumas empresas, é a minha primeira experiência de trabalho, mas a gente vê relatos de outras pessoas falando que você pode até denunciar, junta várias pessoas para denunciar, mas se a empresa não tiver interesse de combater essa prática, é até uma dúvida que eu tenho, se só o chefe pode cometer o assédio moral ou se qualquer pessoa? O assédio moral ele pode ser cometido de forma vertical, que é do superior para os subordinados, e o inverso também, mas também entre os colegas de trabalho. Quando os próprios colegas, às vezes, ficam ali com as piadinhas, com a tiração de sarro, ou espalha algum boato também constrangedor, de forma a coagir aquela pessoa. Mesmo sendo horizontal, quer dizer, da mesma função? Sim, ele também acontece, mesmo sendo da mesma função. Aquele colega que persegue o outro, que às vezes o pessoal fala assim, inveja, e fica ali, né, pressionando, fazendo piadas, humilhando, expondo ele na frente dos outros colaboradores, dos outros funcionários, também é uma conduta que se caracteriza por assédio moral. Eu achava que era só quando o funcionário tinha ascendência sobre o outro. Não, e é muito comum. E é muito comum também as pessoas deixarem de denunciar também, justamente por medo do superior, mesmo que seja entre os colegas, ou que é o principal, o medo de perder o emprego. Quando é a hora de procurar a justiça?
Quando tentou resolver e não conseguiu, ou quando chega numa situação mais grave, porque o assédio moral cometido, se a pessoa vai aguentando muito tempo aquela situação de assédio, ou até muitas vezes cometido pela pressão, ela vai adoecendo psicologicamente, né? Sim. Então chega aquele funcionário que não está nem com mais disposição para ir para a empresa. Então, antes de chegar nesse ponto, o ideal é que busque, ou passou pela empresa, busque a justiça. Essa denúncia ela pode ser feita por outra pessoa que percebeu que a vítima está sofrendo isso? Se for através da empresa ou do Ministério Público do Trabalho, até pode, mas para o advogado é a própria pessoa que tem que buscar. O Ministério do Trabalho, ele investiga esse tipo de coisa? Ele Ou a investiga. pessoa tem que chegar até lá com a denúncia? Não, ele tem que denunciar. As situações são investigadas de pronto quando acontecem várias denúncias de vários funcionários e aí ele vai fazer a investigação na empresa. Mas o ideal é chegar e fazer a denúncia. Falar o que está acontecendo, em qual empresa, em como que acontece. Só que essas denúncias para chegarem no Ministério do Trabalho geralmente são quando são com todos os funcionários ou com mais de um funcionário. Individual, é muito difícil o Ministério Público... Não, é difícil a pessoa ir lá é denunciar. difícil a pessoa ir. Por quê? Porque falta informação? Falta informação, o medo de perder o emprego, ou acha às vezes que não é nada, é bobeira, só que aquilo ali vai incomodando e muitas vezes a pessoa acaba até pedindo demissão ao invés de fazer a denúncia. E o assediador ou quem está cometendo a situação fica da mesma forma. O ideal seria que todos tivessem conhecimento do que é o assédio moral, tivessem treinamentos nas empresas, os funcionários buscassem essa informação para não cometerem e, se forem vítimas, saberem como reagir, saberem denunciar, os gestores saberem conduzir também a situação, porque aí a gente tem um meio ambiente de trabalho mais saudável. Ô Camila, eu acho que o grande problema, né, Melissa, é você provar o crime. Isso. Né? O que serve de prova para a justiça? Além das testemunhas, né, que é importante que o funcionário converse com outras pessoas ou que outras pessoas que estejam vendo, né, se disponibilizem a testemunhar. Além das testemunhas, gravações de conversa, vídeo ou áudio? O áudio, isso, vídeo ou áudio, a pessoa sendo interlocutora da conversa na Justiça do Trabalho é aceito como prova. E-mails também, porque hoje com o home office também ainda continua acontecendo assédio moral até para aqueles que trabalham só de casa. Então, às vezes, são e-mails com muita cobrança, com uma forma de pressão muito grande. E-mails também, mensagem no WhatsApp, mensagem de grupo. Recentemente, teve situações em que, de um processo que eu acompanhei a notícia, que pelo grupo, a forma como era cobrado, como o gestor ali cobrava o grupo de trabalhar, a equipe ali de trabalhar pelo grupo do WhatsApp, foi comprovado o assédio moral. Pelo WhatsApp. E qual é a pena para quem comete assédio moral? Dependendo da situação, ele pode ser considerado como crime, para a empresa pode ter multa e a indenização por dano moral, né? Porque, na verdade, nem sempre é a pessoa que comete. Se for discriminação, é a pessoa que vai ser punida também, mas é a empresa. A empresa ela é responsável pelo meio ambiente de trabalho seguro e quem vai sofrer com a ação trabalhista e vai ser obrigada a indenizar o trabalhador ou os trabalhadores que são vítimas de assédio moral é a empresa. Olha, Camila, foi uma ótima entrevista, viu? Você esclareceu muito, fala muito bem. E você tem uma coluna também que fala sobre, no jornal O Estado, Isso, né? toda quarta-feira tem textos meus no jornal O Estado, esclarecendo um pouco mais sobre o direito do trabalho de uma forma leve, assim, falando de forma mais... mais descomplicada, menos jurídica e mais descomplicada. Menos juridiquês, né? Isso, para que as pessoas entendam, tenham acesso à informação e comecem a utilizar seu direito, tanto os empresários quanto os empregados também. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Obrigada de novo. Até semana que vem. Você é a minha entrevistadora. Obrigada, meninas. Bom dia, viu? Obrigada. Bom dia.